Bom, gente, eu sei que era pra gente fazer uma fala informal, mas eu sou meio viciado em método, então eu não consegui não escrever um texto. Assim, isso são tudo impressões, né, que vêm de alguns aspectos de pesquisa, mas são principalmente coisas que eu tô curiosa pra ouvir o que vocês têm a dizer, e é mais uma impressão, uma vibe, do que uma tese formalizada. O nome dessa fala, do jeito que eu quis intitular para o grupo, foi Hunter Schafer, Shulamit Firestone e a Polimorfia Perversa, Transsexualidade do Feminismo Radical ao Queer. E começa com uma epígrafe da Firestone na parte de conclusões, ou seja, a parte final da Dialética do Sexo. Esse é um trecho que eu traduzi e fiz uma tradução rápida hoje. Todavia, estamos sugerindo o oposto. Ao invés de concentrar o princípio feminino em um recurso privado, no qual homens se abrigam buscando alívio, nós queremos redifundi-lo, pela primeira vez criando uma sociedade de baixo para cima. A conquista difícil do homem sobre a natureza tornou possível retornar ao verdadeiramente natural. Ele poderia desfazer tanto a maldição de Adão como a de Eva, restabelecer o jardim terreno do Éden. Mas na sua longa labuta, sua imaginação se tornou endurecida. Ele teme um alargamento da sua existência penosa, através da incorporação da maldição de Eva em si mesmo. Shulamit Firestone, A Dialética do Sexo. Bom, boa tarde, gente. Meu nome é Eduarda Camargo, sou integrante do Subconjunto de Prática Teórica, do Centro de Pesquisa Contemporâneas, gestora do Centro de Pesquisa Travesti, estudante no The New Center for Research and Practice e pós-graduando em Processos e Procedimentos Artísticos na Unesp. A minha fala hoje, em grande parte, é debitária da fala que eu fiz a última vez que estive no Rio de Janeiro, inclusive nesse espaço do Partizan. O evento, organizado pelo CPT, se chama Sapatravas, Sexo e Gênero e pode ser encontrado no YouTube. Naquela fala, decidi abordar algumas questões prementes da formação subjetiva da sapatão e da travesti em seu encontro e sobreposição a partir da imanência para Deleuze, a polimorfia perversa em Freud e a vida e escrita de Leslie Feinberg e Monique Wittig. Hoje, gostaria de retomar essa problemática que chamo provisoriamente de teoria da sexualidade, para apresentar o que pretendo pesquisar esse ano dentro e fora do SPT, mas que pretende esquematizar dentro do núcleo, dentro do grupo, um núcleo de estudos de gênero que vai trabalhar no interior do coletivo. Uma teoria da sexualidade retoma predicados freudianos para atualizá-los tanto a partir do feminismo dos anos 70, ou de ordem psicanalítica, do feminismo radical e do feminismo negro e anticolonial. Em cada uma dessas abordagens, as proposições de Freud são expandidas, revisadas e criticadas. Além disso, assim como penso que o feminismo pode aprender com a forma social da travestilidade e as travestis podem se servir do vocabulário teórico do feminismo, também pretendo tensionar o pensamento freudiano a partir da vida, experiência, perspectiva e relato de lésbicas. O objeto dessa fala é um diagrama da atriz e modelo Hunter Schafer postado no seu Instagram em 2018. Vocês podem se perguntar, bom, Eduarda, por que a Hunter? Alguns motivos para isso. A Hunter, hoje, ocupa um posto ímpar a nível global de como se compreende, busca e se constrói uma feminilidade transexual. Ela é, muitas vezes, a porta de entrada de garotas trans jovens para o universo da subjetividade das mulheres trans. Assim como Roberta Close foi durante os anos 80 no âmbito do Brasil, Hunter completa um checklist libidinal de toda mina trans. Ela é linda, inteligente, ela é artista, além de atriz, ela desenha e ela se expressa de maneira clara, mas ainda poética. Ela é uma modelo, tanto no sentido de modelo de passarelas, tal como modelo de subjetividade e corpo. Começando a terapia hormonal cedo com bloqueadores, Hunter é vista como uma pessoa que vive, em todos os sentidos do termo, uma transição bem-sucedida, o que quer que isso signifique, pois significa coisas bem diferentes de contexto para contexto. Apesar disso, o que une ela e Roberta é o seguinte: a saída da abjeção para o glamour. O glamour, veja bem, é essa imagem brilhante, lisa, polida. Ela reflete tanto luz ao seu redor que pode ser cegante. Ele é, no Brasil, o marcador de uma travesti que venceu, que não é mais frango ou viado ou homem de saia. Ela, em um âmbito localizado e provisório, substitui as expectativas. Tanto como Roberta foi considerada a mulher mais linda do Brasil e o ícone sexual por excelência dos anos 80, Hunter é hoje essa figura a nível global. Roberta, Hunter e outras transexuais high profile inverteram, dentro da sua trajetória, o jogo. Não são mais elas que mimetizam a mulher, mas são as mulheres que se alimentam da sua imagem como fonte de inspiração para a beleza, carisma, fala, deboche e construção feminina.
Retornarei depois da figura de Hunter, mas vamos então ao diagrama. O diagrama de Hunter é, na realidade, um desenho chamado Ser Consumida. Ele possui 2 eixos paralelos. Ao lado esquerdo, o primeiro eixo se chama A minha orientação sexual não era gay, não era hétero. Ela era/é, sempre foi uma atração pela misoginia. O segundo se chama Olhe o ato de comer, consumo. Nesses 2 eixos, Hunter mapeia os processos e estágios diferentes da mutabilidade da sua identificação e posição no mundo a partir das imposições do sistema sexo-gênero. Vamos primeiro nos atentar à primeira coluna /eixo e tratar da segunda e depois retornar a Hunter para além do diagrama e fecharmos com a polimorfia perversa, como ela aparece em Freud e Firestone. Na primeira coluna, penso que uma das frases ali é seminal para entendermos o diagrama. Nunca ter conhecido um mundo sem misoginia é nunca conhecer a si sem ela, já que somos todos espelhos. Seguindo isso, temos porque eu quero / preciso ser uma mulher e o meu gênero foi muito influenciado pela necessidade de ser usada por homens. Em seguida, ainda nessa coluna, há uma tipologia da sexualidade que é acompanhada no lado direito por uma estrutura que parece de uma flor que vai aos poucos perdendo suas pétalas. No topo temos a infância e no final temos morte, indo de garoto hétero até pessoa queer, passando por bi, gay, mulher hétera, mulher gay. O que é notável aqui é justamente a progressão de alguém que está desconfortável com a misoginia, mas ainda usufrui um lugar de violência e diferença social. O menino hétero é um lugar dado, enquanto a categoria pessoa queer é uma classe construída. Nesse processo de construção, não só há um processo de feminilização do corpo e do comportamento, mas o que está sublinhado é tanto o desejo, com quem nos relacionamos, como a violência progressiva que se vive ao tomar para si e viver a função da classe mulher. Vale ler a descrição que acompanha a categoria pessoa queer. O mais liberta que eu já me senti em relação ao gênero, ainda lidando com as ruínas da lavagem cerebral sexual, mas permitindo que minha própria feminilidade forneça um vácuo de homem. No segundo eixo, embaixo de consumo, temos a seguinte frase: a ideia de ser devorada me excitava. Embaixo é misoginia. Hunter elabora. Ela pensa que parte da motivação de querer ser mulher vem do desejo de ser devorada e, portanto, dominada pelos homens. Seguimos. Por que o sexo é comumente um ato de violência? Vou ler cada um dos questionamentos e depois comentá-los. Por que o estupro é fetichizado pelos 2 lados do binário? Como eu tornei essa sexualidade tão facilmente e sem pensar? Eu era gay por ser trans? A minha sede por ser feminina, ser uma mulher, escapar à prisão do que é ser um homem, me fez querer ser devorada por homens para que eu me sentisse uma mulher? Ser gay era a única resposta para isso? Eu lembro de não gostar do pornô gay por não encontrar o grande contraste. Quando eu era gay, eu gostava do pornô hétero, porque tinha uma ausência de misoginia, abuso e estupro. Para entender o porquê Freud ainda é atual, não só como foi nos anos 70, após termos visto esse relato de Hunter, vamos à descrição original da polimorfia perversa, que está nos 3 ensaios da sexualidade, e como ela está relacionada com a descrição dada pela nossa querida atriz, modelo e artista. Aí cito Freud. A disposição dos perversos polimorficamente é um fato instrutivo que, sob a influência da sedução, crianças podem se tornar polimorfas perversas e podem ser levadas a possíveis formas de irregularidades sexuais. Isso mostra uma aptidão inata à sua disposição. Há, consequentemente, pequena resistência em relação a realizar excessos sexuais, já que as barreiras mentais contra eles, vergonha, nojo, imoralidade, não foram construídas ainda ou apenas parcialmente, de acordo com a idade. A respeito disso, crianças agem da mesma forma como uma simples mulher não cultivada, no qual a mesma disposição da polimorfia perversa persiste. Sob as condições ordinárias, ela pode permanecer normal sexualmente, mas se ela for levada por um sedutor esperto, ela encontrará todo tipo de sabor da perversão e as reterá como parte das suas próprias atividades sexuais. Prostitutas exploram a mesma disposição polimorfa, isto é, infantil, para os propósitos da sua profissão. E considerando o número imenso de mulheres que são prostitutas, ou que devem supostamente ter aptidão para a prostituição sem engajar nela, se torna impossível não reconhecer que a mesma disposição para perversões de todo tipo é uma característica geral e fundamentalmente humana. Creio que precisamos acrescentar pouco ao Freud, mas veja, a criança, a mulher e a prostituta são seus exemplos. Ao analisarmos as experiências e relatos de transexuais, como fizemos com o mapa de Hunter, identificamos com frequência essas 3 figuras, porém com status diferentes, mas todas relacionadas ao desejo e à misoginia.
A criança é o locus tanto da imaginação, mas principalmente do trauma, da repressão, na qual ela abandona, teoricamente, o estágio da polimorfia perversa e vai para uma sexualidade regular e normativa. A mulher é o desejo de escape da transexual travesti. Ela é uma figura quase primordial, que permite que a repressão seja momentaneamente abandonada para uma outra construção do grupo e de si, uma forma, mesmo que individual, de emancipação frente ao sistema sexo-gênero. O último ponto, a prostituta, é o futuro profissional que a maioria das travestis tem. A prostituição é o continente escondido que assombra o inconsciente de cada transexual. Talvez um dia eu terei que me prostituir, e eu trabalho todos os dias evitando esse futuro. Dentro da escrita programática de Firestone, vemos a importância da polimorfia perversa, pois junto com a automação da produção, o que permitiria abolir o trabalho e assim a divisão de classes, Firestone quer utilizar 2 meios tecnológicos para também superar a questão reprodutiva. Hoje não só falamos em transplante de útero, mas em úteros artificiais, formas de inseminação de sêmen com sêmen e óvulo com óvulo. Ou seja, sob uma revolução socialista, seria possível empregar uma nova forma de relação entre meios de produção, reprodução social e produção subjetiva, que já está no fragmento das máquinas de Marx e é ativamente retomado pela forma que o xenofeminismo hoje lida em relação ao resgate da razão, da ciência e de outros procedimentos técnicos, não como forma da reprodução da lógica normativa, mas justamente como processos de tecné que podem ser empreendidos em prol de uma vida um pouco mais digna, para mim e para você. A polimorfia perversa é o que permite uma crítica a qualquer abordagem essencialista ou biologizante. Como Wittig nos legou, assim como Dworkin também, a divisão sexual é um processo histórico. Gayle Rubin, em Tráfico de Mulheres, fez a documentação mais precisa, através da antropologia, a partir de Lévi-Strauss, Freud, Lacan e Marx, em como, nos termos que eu chamo, a abstração real do gênero se dá como processo: 1. Criação de um sujeito. 2. Assignação desse sujeito a uma classe sexual. 3. Entrada na cultura ou na ordem simbólica. Esses 3 aspectos, assim como as forças do sexo, gênero e sexualidade, não são hierárquicos, mas transversais. Eles formam um nó de forças de um mesmo processo que na psicanálise foi chamado de complexo da castração. No episódio especial de Euforia, voltado para Jules, a personagem de Hunter, temos um momento que podemos entender um pouco da subjetividade transexual em um âmbito que não é somente da misoginia, mas o desejo, a plasticidade da sexualidade, o encontro com si, uma transformação do eu como força emancipadora que eu e tantas outras travestis e pessoas trans defendemos como agência possível de uma transição. Jules está na psicóloga, relata sobre o olhar de homens sobre si, em como pensa que moldou muito do próprio corpo e da sua psique em cima do desejo e do olhar masculino. Ela fala sobre usar o binder, que ela faz na 2ª temporada, e em parar com a hormonização temporariamente. Vemos aqui tanto sua angústia pela misoginia como seu desejo de liberdade. O que me emociona em sua fala é o papel que o oceano toma, em sua maneira de descrevê-lo e em tomá-lo como uma figura de transformação. Eu quero ser bonita como o oceano, porque o oceano é grande, extenso, misterioso e feminino pra caralho. Hunter Schafer, amante marina, e como você e eu podemos encontrar a feminilidade no que é inumano, porque quem não quer ser forte e linda como o oceano? É isso que eu queria falar. Eu tinha uma pergunta pra Cássia, como eu falei pra ela. Eu comecei a ler o Intercourse recentemente e eu tava curiosa como você vê a relação do eixo de consumo, esse ato de comer, ser devorada, com o que a Dworkin trata, porque eu estou no início do livro, né? Eu li um pouquinho do primeiro capítulo e eu li o capítulo sobre possessão, e eu acho que ali, essa relação entre gênero, misoginia e o ato de devorar, do consumo, tem uma coisa forte que a Dworkin elabora, né? Em muitas facetas também. Eu não terminei também o livro, né? Mas eu li a parte da possessão. Ela fala muito da pele como essa membrana que separa o interior do exterior, e que na relação sexual como intercourse, né? Porque ela não vê intercourse como um tipo de relação heterossexual específico, ela não reduz toda relação sexual a isso, né? Isso é um dos maiores. Ela faz essa distinção entre sexo e intercourse. Sim. Como a gente traduziria intercourse, assim? Eu acho que a polimorfia perversa é um modo de conceber sexo sem a relação de dominação e submissão
dominação que já está intrínseca no que ela chama de intercourse, né? E o Stoltenberg, o médico parceiro dela, também desenvolve bastante sobre isso e tal. Mas eu acho que é um modelo entrincheirado do que é o sexo, né? O aspecto mais central disso é a ênfase na penetração, né? Ela fala muito sobre isso, né? Ela descreve sobre estar dentro. É um modelo, né, pictórico e esquemático da dominação para elas, né? Então eu acho que o consumo viria como uma das variações disso que penetra o mundo. Eu acho que vai por esse caminho, assim. É um completo. Acho que cada vez que, né, consulta vai além da violência, assim, tá? Como de consultos. A violência uma violência tão extrema que acho que vai para além da violência. Essa é uma outra não tem como mas é isso, assim, eu acho que, né, não à toa é um livro que é um tabu, assim, né, um livro que foi tomado como uma caricatura, né, tipo, todo sexo é estúpido, né. Eu tenho uma pergunta, tem um pouco a ver com o outros. Quando ela diz que, eu não sei, eu não li tudo, né, tá pequeno, quando você leu várias partes, então não sei se eu entendi corretamente, parece que o disparador inicial desse processo seria esse desejo de ser consumida por um homem, é isso? Isso, porque quando você olha ali, ela fala, né, que ela não tinha uma orientação sexual, mas ela tinha uma atração. E que essa atração era uma atração à misoginia, isso no topo esquerdo. Pós-transição, isso implica na anulação desse desejo ou esse desejo permanece? Não, o desejo fortalece. Eu acho que essa é a questão. Okay. Não, isso me interessa. Porque, por exemplo, você começa com a criança, que é o menino hétero, e aí você passa pelo bi e pro gay. Pra ela, eu não cheguei a descrever cada uma dessas partes, mas pra ela, o gay é uma forma de tentar se livrar da misoginia sem conseguir e de se efeminar dentro do arco que ela está descrevendo. E o straight woman é justamente o momento que ela vai viver algum nível de womanhood ou mulheridade. E aí, a partir também do abuso e do tratamento dos homens dentro do sexo, ela vai percebendo que o desejo dela de ser mulher tinha a ver com essa vontade de ser possuída. Só que aí isso vai levando ela, né, pra gay woman, né, que aí seria, né, lésbica, e para um final queer person, que é aí pra ela, eu acho que é o lugar mais próximo da polimorfia perversa, onde ela tá tentando não pensar o desejo dela de ser trans com o desejo de se relacionar com homens dessa maneira que o Duarte descreve. É por isso que ninguém gosta de ler a Globo, porque ela faz você deixar de gostar das coisas. E achar muito problemático e horrível, né? Eu tô me perguntando se ela deixou de gostar, assim, isso aí é um tipo de travessia do fantasma que faz com que ela sofra efetivamente, porque ela quer ser consumida. Eu acho que ela não deixou de gostar, mas ela problematizou a escolha dela. Exato, parece que a escolha passa a não ser mais obrigatória. Exato, isso. Ela não é mais sobre determinação somente. Isso que eu acho que é interessante. E está um pouco em conexão com o espírito que ele está ali amanhã no século, que é o tal do Orkin Sotos, né? Sotos, esse cara grotesco, pornógrafo, que enfatiza todos os piores aspectos misóginos e sádicos. É o Marquês de Sade aditivado do século XX. E assim, a nossa hipótese é que Locke e Sotos vivem no mesmo mundo. Só que um está num âmbito e outro não está numa outra ponta, né? Então, é meio simétrico mesmo. Em algum sentido, eu não sei expressar ainda bem, mas em algum sentido não se trata muito de eliminação de certos impulsos, quanto de um pouco uma linguagem estetística, localização desses impulsos dentro de um framework mais amplo. Acho que sim. Você consegue comunicar Sotos e Locke nesse sentido. Eu acho que não necessariamente abolir a penetração, por exemplo, se fosse ser bem prática. Mas assim, vamos pensar como que ela se dá, de maneira geral? Pois é. Não, eu achei nesse sentido, mas eu acho que tem a ver, assim, o que eu achei interessante é que fez sentido pra mim, porque você está aproximando esse fazer constante, né, do gênero, essa formação do gênero constante, que mulheres cis encontram também, e esse passo que existe para mulheres cis e que é vivido, acho que, tipo, uma questão maior, mais intensa para
mulher trans ou pra travesti, de, tipo, se haver com com a misoginia e se haver com essa questão de estar sendo determinada por uma violência que você mesmo persegue, né, nesse sentido, tipo, e cara, é interessante mesmo o texto que vai tratar de não só desse movimento também que parece comum, que acho que a gente consegue perceber em pessoas queers, em comunidades queers, que é de se você tem a chance de escolher, de frear, se relacionar com homens cis héteros, que normalmente são essas pessoas que fazem você sentir mais esse lugar fixo de você estar sendo determinada, você consegue fugir disso normalmente porque as pessoas fogem. Exato. As pessoas não querem isso. Mas elas desejam ao mesmo tempo, porque isso dá um lugar de confirmação. Sim. Como você falou, é uma coisa. Porque assim, vamos pensar assim, existe uma definição histórica de mulher que precede esse tipo de misoginia que ela está descrevendo, que é do Orkin também, existe. Sim. Contudo, né, existe uma conflação dessas duas imagens. É como se realmente fosse muito difícil hoje em dia você dissociar, né, depois de tudo que passou, seja colonialismo, capitalismo, muitos marcos históricos, é difícil você não conflacionar o que é ser mulher, que pode vir trabalho de cuidado, economia da dádiva, outras coisas, né, que tem a ver, trabalho comunitário, outras formas de organização. É difícil não conflacionar isso junto com o fato da misoginia de ser possuída por um homem. Parece que essas duas imagens dos últimos anos elas só se aproximam. Né? Elas estão tão intrincadas, como a Cássia falou, estão tão entrincheiradas, tão intrincadas uma na outra, que é difícil desvencilhar. É possível, mas aí você precisa de muito trabalho em núcleos muito pequenos para você conseguir fazer essa separação. Porque para as pessoas, no fim, para a maioria das travestis, ser uma mulher vai ser muito respaldado por estar com um homem. E o que é muito triste, por justamente serem as pessoas que vivem as maiores taxas de transfeminicídio, né, feminicídio no geral, os feminicídios mais grotescos, mais pesados, tem uma compulsão, o trabalho sexual compulsório. Então é cruel mesmo, porque parece que essa condição facilita que você justifique mentalmente para si você estar naquela situação. É um pouco que eu acho que é abstração real nesse sentido de gênero mesmo. Existe uma justificativa para você estar vivendo aquela dor. Não é uma justificativa racional, mas ela pode ser racionalizada. Ela é afetiva, ela é psíquica. Você vai... É terrível isso, porque aí a gente entra num tema que é muito tabu. Nem sei se dá pra falar hoje, mas o que significa um abuso dentro da história de uma pessoa LGBT? Que é uma coisa muito comum. O que significa? Eu tava conversando com uma pessoa que eu sou próxima, que algumas de vocês conhecem aqui, e eu tava trocando com essa pessoa e ouvindo as histórias de abuso dela e contando as minhas, e eu fiquei, cara, que doido, né? Tipo, não é que isso me formou trans, mas ter passado por abuso cedo fez perceber como o meu corpo era objetificado, feminizado por homens, mesmo antes da transição. Então não foi, me percebi trans por causa disso, mas me percebi como um corpo, bem forteando nesse sentido, percebi como um corpo disponível sexualmente para um homem. Isso é uma condição que as mulheres e as pessoas LGBT compartilham. Na próxima pergunta, tudo para ver se o jeito que a gente conversou sobre o diagrama parece às vezes análise de caso. Você falou muito no singular, então ela fez singularizou muito. E aí você rapidamente generalizou, parece ser uma coisa que afetaria, que faz sentido para mim num caminho, mas no outro eu senti que eu entendi como é. Num caminho faz sentido, você só precisa de um contra-exemplo para provar que uma afirmação do Freud não é universal. Claro. Mas aí você só diz que é possível, é mais possível do que o que a gente sabia. Para você dizer que é constante e que é assim a experiência, que a gente vai encontrar essa invariância, da maneira singular como você apresentou, eu não entendo muito como, tipo... porque isso vai no ponto principal, porque depende do que eles chamam de abstração real. Se a abstração real tem a ver com como se justifica algo, ou seja, a pessoa tem que justificar, explicitar. É um conceito de abstração real onde eu diria assim, uma espécie de norma eficaz. Se eu manifestar se eu explicitar essa norma, ela vai ser eficaz. Outro tipo de abstração real é onde você não precisa nem explicitar, você bota outras justificativas e depois funciona mesmo assim, porque a eficácia está na sua prática, na sua consciência. Mas eu acho que a eficácia está na prática. Eu acho que a maioria das pessoas não passa por essa racionalização. Aí entendeu? Qual a diferença como é que você generaliza? Por que o exemplo da Anta? Porque eu acho que ela ocupa um lugar discursivo, ela alcança o mainstream de como se pensar de LGBT, entendeu? Ela tem uma exposição e um público muito grande. Como eu falei, até maior do que da Roberta. O público da Anta é muito expressivo.
Então, por exemplo, por causa desse diagrama e de outras coisas que ela já postou, a Hunter já foi descrita como transmedicalista, como transfóbica, entende? Então ela é uma figura mainstream que traz uma figura controversa. Então, ela traz controvérsia, e não porque ela quer ser controversa, porque no fim a gente vê a identificação dela é queer. Só que ela tenta situar muito na experiência de ser uma transexual, uma mulher trans, e como os processos que atravessam ela. E aí isso cria uma dissonância com parte da comunidade trans que não necessariamente é transfeminina. Mas é isso, a experiência da Hunter não precisa ser completamente universal. Mas ela diz respeito a muitas pessoas. Assim, ela diz respeito a mim e a outras, porque eu decidi falar desse diagrama porque eu vi muita gente brasileira e gringa falando: nossa, que engraçado, né? Ela atualizando a tradição da Firestone de fazer diagramas malucos. E aí tem um diagrama doido da dialética do sexo, que é sobre as formas de produção dentro do patriarcado, uma ideia de transição. Tem um diagrama super detalhadinho no livro. E aí as pessoas ficaram brincando que TERFs não gostam desse diagrama por causa do tempo. Essa é a piada, assim, as feministas radicais, talvez as ditas feministas radicais não gostam, porque no fim elas entenderam que a Hunter entendeu parte dessa lógica, assim. Daí a minha ideia de juntar ela com a Firestone e com a Dworkin, que de fato eu não sei se ela leu, não importa também se ela leu, mas ela chega em conclusões parecidas. E isso cria um certo dissenso da comunidade trans mainstream, da ideia mais de política de representatividade e como o queer ou o LGBT se dá no mundo hoje. Isso cria dissenso, mas isso tem um respaldo numa certa lógica feminista. E por isso que algumas pessoas também se identificam e gostam. Gente, chegamos a mais um... Chegou o Bitcoin. Agora, não chegou o Quitute, mas porque o Quitute está a caminho, o Caron vai na minha frente. Porque eu preciso pegar o Quitute quando ele chegar. Eu estou aqui assim, em ampla negociação. Espero. Obrigada. Tava animado, cara.